Olá, tudo bem? Vamos às notícias da semana, aquilo que foi publicado no blog criacionismo.com.br e no blog outraleitura.com.br. Todas as sextas-feiras eu procuro fazer aqui um resumo, uma vista geral sobre as principais notícias publicadas nesses dois blogs. E aqui eu faço referência ao Impacto Esperança do sábado passado, e minha família e eu fomos até Suzano, e ali tivemos a oportunidade de, juntamente com o irmão Gercialdo, pai do menino Samuel, que infelizmente em março morreu tragicamente naquele atentado terrorista realizado na escola ali em Suzano, Raul Brasil, em Suzano. E nós então visitamos as famílias, visitamos as crianças que eram amigas do Samuel e que passaram por essa experiência traumática. Fizemos oração com elas, conversamos e deixamos ali um livro, o Esperança para a Família, e eu entreguei também o meu livro, que foi livro missionário do ano passado, O Poder da Esperança, que trata de saúde emocional. Foi uma experiência bastante emocionante, e temos orado, minha esposa e eu temos orado por essas famílias. Visitamos também o seu Arlindo, aquele senhor que, como eu já divulguei no blog também, encontrou um balão que viajou quase 20 quilômetros do estádio da Arena Corinthians, lá em Itaquera, até Suzano, e foi parar nas mãos desse senhor que sabia da homenagem que havia sido prestada alguns dias antes lá no estádio do Corinthians às vítimas do atentado, as vítimas ali da escola Raul Brasil, e ele então identificou o balão que tinha o nome de Samuel. O único balão que foi para aquela região tinha o nome de Samuel, e ele então, o senhor Arlindo, entregou o balão para o pai do Samuel. Nós visitamos o senhor Arlindo, também oramos com ele, deixamos livros com ele. Foi também uma experiência bastante significativa para nós e creio que para ele também. Publiquei aqui um texto bem interessante, como os filmes estão matando nossa humanidade. Uma análise publicada no site Am Redeemed. Fiz aqui uma tradução desse material, muito interessante. Fala sobre os filmes de Hollywood que tem muita violência, desrespeito para com os valores cristãos, judaico-cristãos, e a emergência aí de uma geração cada vez menos humana, também por conta disso, não só por conta disso, obviamente, mas também em grande medida por conta disso aí. Espero que você leia esse artigo, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para ele, e vale a pena uma reflexão sobre isso e uma tomada de decisão mesmo com respeito àquilo que nós estamos consumindo na mídia, nas TVs por assinatura, Netflix, etc. Temos que ser mais criteriosos como cristãos e sempre balizar nossas escolhas por Filipenses capítulo 4, verso 8. Outro texto publicado aqui essa semana: quanto pesavam os gigantes Adão e Eva? Nós temos indicação na Bíblia de que havia seres humanos gigantes no passado. Inclusive eu menciono aqui a cama do último rei dos Refaíns, Og de Bazã, um sarcófago, na verdade, de 4 metros, um sarcófago de metal de 4 metros. Então, podemos imaginar que Adão e Eva tivessem por volta aí de 4 a 5 metros de altura, Eva um pouco menor, como diz Ellen White. E se eles tinham essa altura toda, quanto será que pesavam? Eu consultei meu amigo físico, Eduardo Lutz, ele bondosamente fez aqui os cálculos para mim, e é interessante ver o resultado, viu? O peso de Adão e o peso da top model Eva. Eu não vou revelar para você, vou deixar isso aqui no ar. Espero que você leia aqui no blog esse artigo. Na verdade, eu linkei no blog Outra Leitura o artigo que foi publicado no site, no blog criacionismo.com.br. Quanto pesavam os gigantes Adão e Eva? Mate a sua curiosidade, vá lá conferir. Em seguida, postei aqui nessa semana também um texto com um título um tanto forte, mas infelizmente ele revela uma realidade. O diabo adora o terraplanismo. Por que eu coloquei esse título? Porque, na verdade, as pessoas que se dizem criacionistas e defendem essa ideia, essa hipótese mirabolante, estão dando um tiro no pé do próprio criacionismo. Porque, conforme eu demonstro aqui nesse artigo, nesse pequeno artigo, a origem dessa ideia, na verdade, tem que ver com aqueles que eram contra a Bíblia, contra o cristianismo, e tentaram colar no cristianismo, na religião cristã, a ideia de que os cristãos
defendiam em algum momento essa tese terraplanista, o que é falso. E eu faço aqui uma menção ao livro de Jeffrey Burton Russell, que escreveu Inventando a Terra Plana. E ele explica ali justamente a origem desse pensamento e como isso acabou virando uma espécie de fake news, como se os cristãos defendessem essa ideia. Não são eles que defendem isso, e há pessoas hoje que estão trazendo de volta toda essa questão, todo esse assunto aí, e infelizmente causando problemas para os criacionistas. Eu cito aqui uma nota que foi divulgada há um tempo atrás pela Sociedade Criacionista Brasileira, dizendo justamente que nós não temos nada que ver com essa ideia de terraplanismo. Outra notícia bem interessante publicada aqui essa semana tem o título: Os revolucionários sexuais entenderam errado a satisfação sexual. Trata-se de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, com gráficos aqui, com números bem interessantes, que mostram que, ao contrário do que pregam os revolucionários sexuais, ou as pessoas que têm uma posição assim, mais liberal com respeito ao comportamento, as pessoas que têm uma religião bem estabelecida, que têm uma espiritualidade mais desenvolvida, são justamente aquelas que reportam mais satisfação na vida sexual. E isso aqui realmente é algo bem surpreendente, porque vai totalmente contra, né, o que prega a indústria cultural, o que falam os filmes, as séries, porque ali dá-se a impressão de que os religiosos são quadrados, são de mente estreita e não desfrutariam de uma vida prazerosa no que diz respeito à sexualidade. Mas a pesquisa aqui mostra justamente o contrário. Vale a pena conferir essas informações e ver como a chamada indústria cultural tenta mostrar uma falsa verdade, algo que não é real. Sobreviventes da perseguição cristã no Irã encontram apoio nos Estados Unidos. 2 mulheres que foram presas, inclusive, lá no Irã, por se converter ao cristianismo, deixaram o islamismo e se tornaram cristãs, foram presas na cadeia, testemunharam de Cristo ali para várias mulheres que se interessaram por ouvir a mensagem e finalmente acabaram recebendo asilo nos Estados Unidos. Eu aproveitei para linkar aqui, nesse texto, uma entrevista feita pelo pastor que mantém lá o canal 2 Dedos de Teologia. Ele entrevistou um ex-muçulmano, uma entrevista muito interessante, muito bonita, que fala da conversão desse jovem aqui ao cristianismo, como ele encontrou Jesus e realmente se encantou pelo Salvador Jesus Cristo. Como o assunto da Terra plana repercutiu essa semana, aproveitei e publiquei mais um. Na verdade, eu fui inspirado por uma foto que você está vendo agora aí na sua tela, uma foto que eu tirei num desses dias da semana, quando eu saía do trabalho lá na Casa Publicadora Brasileira, e me deparei com esse lindíssimo pôr do sol, e então tirei essa foto e aproveitei para fazer uma reflexão a respeito de algumas coisas relacionadas com o terraplanismo. E o título é: Não existe pôr do sol na Terra plana. Mais uma vez, o meu amigo astrofísico Eduardo Lutz me ajudou aqui e explicou algumas coisas relacionadas com esse fenômeno do pôr do sol que numa Terra plana jamais aconteceria. E ele mostra aqui por quê. Sabe o que é interessante? Porque muitos terraplanistas dizem que o Sol, além de estar aqui na atmosfera da Terra, a Lua e o Sol estarem aqui, debaixo do suposto domo sólido que estaria cobrindo, né, a Terra plana, o Sol, pequeno, a Lua também pequena, ele, ao se distanciar de nós num movimento circular, quando chega lá naquela distância, no outro extremo, né, em relação à nossa posição, ele não diminui de tamanho, ele mantém o mesmo tamanho. E o Sol, segundo eles, não seria uma esfera, mas sim um holofote. Sim, porque se fosse uma esfera, o brilho dele impediria que houvesse noite em qualquer ponto da Terra plana. Sendo holofote, era esperado que, ao se distanciar de nós, ele assumisse um formato mais de elipse, mas não. Lá no horizonte, tanto quanto em cima de nós, ele tem um formato de bola, né? E o tamanho dele não se modifica. Aqui no fim eu ponho uma nota também, propondo uma ideia para os terraplanistas, que eles participem de uma excursão para a Antártida, e aí vão perceber que lá há períodos, no verão especialmente, há um período aí de 4 meses em que o sol realmente não se põe, é dia o tempo todo. E obviamente que no período oposto, no inverno, há meses e meses de noite. Por que isso acontece se a Terra é plana? Eles também podem viajar, se quiserem, para países como a Suécia ou o Canadá, lá
extremo norte do país, do mundo, e perceber o mesmo fenômeno. Dias, vários dias, durante semanas e meses, e depois noite também, noites que duram aí semanas e meses. Como esse fenômeno é possível numa Terra plana? Aqui tem uma nota também comentando a respeito das auroras boreais, outro assunto delicado nesse modelo terraplanista, e eu sei que é bastante estranho ter que tratar desse tema no século XXI, mas o obscurantismo parece que voltou, e aí nós vemos grupos, né, que defendem coisas como a Terra plana, assuntos como a antivacinação, o homem não foi à Lua, e por aí vai. Uma série de teorias da conspiração que só fazem o seguinte: desviar o foco de assuntos que são realmente importantes e que devem ocupar a nossa mente. Eu menciono aqui que já é absurdo alguém vivendo em nosso tempo, em que há viagens espaciais, em que há viagens de avião, viagens de navio, acesso à informação, defendendo esse ponto de vista. Cristãos defendendo isso, piorou. E adventistas defendendo essa ideia, aí sim a coisa fica grave, porque nós temos a ciência, nós temos a Bíblia e temos os escritos de Ellen White, que os adventistas valorizam tanto, em que ela diz que, por exemplo, nossa literatura tem que circundar o globo. Ela menciona o formato da Terra como sendo um globo. Então, realmente é bastante espantoso ver adventistas, alguns adventistas, advogarem essa ideia do terraplanismo. Uma pena que assim seja. Mas espero que essas pessoas considerem, né, as boas informações, considerem realmente aquilo que vale a pena ser analisado, fonte segura e, por favor, tomem a sua decisão. E se não quiserem mudar de ideia, pelo menos que guardem para si esse tipo de coisa, porque já é complicado. Temos que defender a doutrina do sábado, por exemplo, num mundo que não guarda o sábado. Temos que defender a doutrina do santuário para pessoas que não compreendem muito bem essa doutrina bíblica. Tem que falar sobre alimentação, a dieta, os aspectos dietéticos bíblicos e uma série de outras coisas que caracterizam o adventismo bíblico, não é? Já é difícil falar disso. Para que trazer para o nosso lado coisas que são ainda mais complicadas e que só vão realmente atrair crítica e escárnio para a nossa fé? E finalmente, divulguei aqui no meu blog outraleitura.com.br uma nota oficial que foi publicada pela sede sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma análise mais ou menos detalhada de alguns aspectos teológicos, de alguns aspectos éticos da publicação dessa Bíblia que não foi preparada e impressa pela Igreja Adventista, porque a única editora no Brasil oficial da Igreja Adventista é a Casa Publicadora Brasileira, e definitivamente não foi ela que produziu essa Bíblia, que inclusive traz textos selecionados para defender pontos de vista teológicos, não é? Então, leia essa nota e saiba, forme a sua opinião realmente com respeito a esse assunto, que tem se tornado bastante polêmico. No blog criacionismo.com.br eu publiquei aqui 2 textos interessantes essa semana: a Revolução Científica de 29 de maio de 1919, o que se comemorou neste dia há 100 anos, uma descoberta muito interessante, marcou e revolucionou a história da ciência. Então confira lá no blog Criacionismo. E Criacionismo é Ciência, um texto de estreia do geólogo e mestre em geologia David Ramos Pereira. Ele é um dos colunistas agora do blog Criacionismo e traz aqui um texto muito interessante com o título Criacionismo é Ciência. Então são essas as notícias que foram publicadas nos 2 blogs, criacionismo.com.br e outraleitura.com.br. Espero que você aprecie essas publicações e que elas ajudem você a formar uma boa cosmovisão cristã, científica, bem embasada em fatos, e que isso te ajude realmente na sua formação mental e espiritual, tá bom? Um grande abraço para você e um feliz sábado.